Salve, salve pessoal! Tudo bem? Aqui é o Daniel, desenvolvedor e implementador do programa Laca-Roupas, e hoje, 30 de outubro de 2015, dia de atualização do Laca-Roupas, e hoje nós vamos ver então o que foi disponibilizado no programa na atualização de hoje. Sexta-feira, véspera de feriado, todo mundo já querendo o feriadão de vez, não é assim? Beleza, então vamos ao nosso procedimento padrão. Vamos atualizar o programa. Primeiramente, se você está com o programa aberto, você fecha o programa. E depois, com o programa fechado, você clica aqui no Loca Roupas no atalho. Aí depois você faz o login, como de costume. E aí o programa vai exibir uma notificação, essa aqui. Atenção, uma nova versão do programa está disponível. Clica em Yes. Vai aparecer o atualizador. Quando aparecer a atualização, você clica em verificar atualizações. E aí a atualização ela vai ser baixada, então, aconteceu aqui, e vai aparecer essa tela aqui da confirmação. Clique em sim, vai aparecer um instalador. Depois no instalador você clica em avançar. Aí tem as notas da versão aqui. Avançar, avançar, instalar. Se aparecer essa janela aqui é essa aqui do fundo, que ele diz que tem que fechar. Pode marcar automaticamente encerra as aplicações, avançar. Pronto. Depois que instalar o Laca-Roupas, você deixa marcado essa opção aqui, executar locador de roupas, concluir. E aí o programa vai ser aberto, então, normalmente. E aí aqui você vai fazer o login. Pronto. Como ele não notificou uma atualização, significa que ele já está na última versão, na última atualização. Outra forma que eu tenho de ver se ele está atualizado, como que eu faço? Então aqui embaixo, na barra de status do programa Loca-Roupas, vai estar escrito, ó, usando a versão do dia 30 de 10 de 2015. Então aqui sempre vai te dizer qual que é a versão que você está usando. Então você compara aí a versão e vê se você está utilizando a última versão do Laca-Roupas. Se você não estiver utilizando a última versão, faz esses passos aqui que acabamos de fazer para atualizar, beleza? Sempre lembrando que as atualizações elas devem ser instaladas por ordem de data, porque uma atualização ela é dependente da outra. Tá? Então, sempre na ordem da data que tem que atualizar. Se tem várias atualizações, vai fazendo por data ali, para dar tudo certo. Tá ok? Outra coisa também, lembrando que as atualizações elas são garantia do programa. Então a gente mantém o programa na melhor garantia, na melhor qualidade, e as atualizações visam sempre fornecer para você o programa na melhor forma possível, tá? Na melhor garantia de qualidade de uso, qualidade de produto aí final. Tá beleza? Então tá. Então vamos ver o que nós temos de novo nessa atualização. Então, nós colocamos algumas coisas importantes na versão, na atualização. São detalhes, mas que são detalhes importantes, facilitam aí a nossa vida. Então, uma das coisas que foi adicionado, aqui no botão, na aba financeiro, nós tínhamos apenas dois totais aqui. Nós tínhamos o total de movimento e o total de pagamento. Aí nós adicionamos o total a receber. Então, por exemplo, agora além de saber no mês e na data, no aluguel, você vai saber, por exemplo, quanto você tem para receber, com base no saldo devedor do aluguel. Então aqui nessa tela do fator financeiro aqui, por exemplo, você vai ter o aluguel. Deixa eu colocar um aluguel aqui. Pode ser esse aqui mesmo. Aqui, importante colocar data evento. Isso. Uhum. Então, ó, o Loca-Roupas ele sempre vai calcular o total do aluguel e o saldo devedor, que é o saldo devedor com base no aluguel. Aqui meu total do aluguel deu 340, o saldo devedor é 340 porque eu não adicionei nenhum pagamento. Se eu vier aqui adicionar um pagamento, o que ele vai fazer? Ele vai somar o total pago
diminuir o total do aluguel e vai criar um saldo devedor. Então, esse saldo devedor é para você saber se o aluguel está todo quitado ou não, se tem parcela em aberto ainda. E aqui na aba financeiro, quando você for vir aqui listar os aluguéis do dia ou do mês, você vai saber então o somatório da coluna saldo aqui, que tem o quanto falta ainda pagar desse aluguel. Quanto já foi pago, quanto falta pagar. Beleza? Também adicionamos do lado aqui a coluna cadastrado por. Então, por exemplo, se tem loja com vários usuários que cadastram vários aluguéis durante o dia, você sabe quem cadastrou cada aluguel. Então, esse cadastrado por, ele é diferente do atendente, tá? Eles não são a mesma coisa. Então, o atendente é aquele que faz o atendimento ao cliente e o cadastrado por é o usuário que cadastrou. Então, por exemplo, se eu tenho um atendente que atende o cliente e uma pessoa que cadastra o aluguel no sistema, ele pode ser cadastrado por essa pessoa que é o usuário, mas lá no aluguel está vinculado o atendente a outra pessoa. Então são pessoas diferentes. Que, claro, dependendo do momento pode ser a mesma pessoa, mas dependendo da situação pode ser pessoas diferentes. Tá? Uma pessoa cadastra, uma pessoa é só responsável por cadastrar o aluguel, outras são só atendentes, enfim. Então aqui vai te mostrar quem cadastrou, qual foi o usuário que cadastrou esse aluguel. Então mais fácil aqui. Tá? Então, essas duas colunas também é importante. E uma impressãozinha também, muito importante, que estava pendente, foi feita nessa versão aqui, que é aqui no extrato financeiro. Por exemplo, você quer saber aqui no meu caixa diário, eu tenho aqui, por exemplo, uma entrada de R$ 50, um pagamento em dinheiro. Né? Então, esse pagamento em dinheiro desse aluguel, se eu quiser imprimir, por exemplo, aquele caixa do dia, o que eu tive de despesa, o que eu tive de receita. Então, aqui no Receitas e Despesas, verificar lista de lançamentos. Então, registros de hoje. Já tem essa tela aqui que é do extrato, onde eu posso marcar registro de hoje e ainda filtrar somente receita, somente despesa, somente portador, somente um histórico específico. E aqui eu tenho o cálculo de total de entrada, de saída, diferença, né, que é o saldo. Se eu quiser imprimir isso aqui, eu coloquei um botão aqui em cima, ó, imprimir listagem. Basta clicar ali, vai aparecer uma listagem bem simplesinha, né, mas bem útil, para poder mostrar ali os lançamentos. Essa listagem vai exibir sempre o que for filtrado aqui, tá? Se tiver algum filtro aplicado aqui no grid, vai aparecer na listagem também, vai ser sempre impresso o que está filtrado aqui o filtro aplicado aqui no início. Então essa listagem é importante e no final dela eu vou calcular aqui o total de receita, o total de despesa e o saldo. Se eu quiser, por exemplo, filtrar, eu posso vir aqui e marcar eu quero só receita, e aí eu marco o quadradinho do lado ali, aplico o filtro. Se eu tenho vários registros aqui, vai considerar somente o quadradinho marcado, tá? Então, por exemplo, se eu marcar aqui tipo de lançamento receita, se eu marcar despesa e aplicar um filtro, que não vai aparecer nada no dia de hoje, né? Então, se eu marcar aqui, se eu desmarcar despesa e marcar portador somente, né? Então, o portador é o caixa. Eu quero considerar somente os portadores, os tais portadores. Cartão, enfim. Vai mostrar aqui. Ou eu posso desmarcar esse aqui e marcar só um histórico financeiro. Pagamento de alguma coisa, alguma despesa específica. Ou eu posso também marcar os três. Né? Que daí eu fazer um composto de filtros para poder fazer a minha listagem e imprimir certinho ali. Tá? Também foi feita uma revisão importantíssima, também que foi modificada, que é com relação ao cálculo do saldo do dia. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for ver o caixa aqui, ó, total de entrada 50, total de saída 0, saldo do dia 50. Então, nós tinha um probleminha que, por exemplo, se eu tinha 50, eu não conseguia tirar os 50 do caixa, tinha que tirar 49. E aí, porque a comparação dava se era maior ou igual, ou menor, o saldo do caixa lá do dia.
Mas enfim, isso foi corrigido. Agora, por exemplo, se você no final do dia você for fazer o fechamento e quiser fazer uma retirada total do saldo do tipo despesa. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu saldo do meu caixa padrão é 50. Se eu colocar 51 aqui e tentar salvar, aqui no meu caso ele salvou e ficou com um saldo do dia negativo de R$1. Importante ter acontecido isso aqui. Por que isso aqui está assim? Se no seu programa acontecer isso também, qual que é a solução? Aqui no administrativo, dados da loja, painel de configurações, configuração 51. Validar saldo em caixa ao adicionar despesas. Está 0. Então significa o quê? Eu posso lançar uma receita, uma despesa no caixa e ele não vai verificar o saldo. Simplesmente vai aceitar. Então, que nem aceitou aqui, ficou com saldo negativo. Tá? Então, eu não quero ter que lançar despesa. Eu quero toda vez que eu lance despesa, o programa verifique o saldo. Eu não quero lançar uma despesa sem ter saldo. Como é que eu vou pagar uma conta sem ter caixa? Né? Beleza, ok. Então a gente vem aqui na configuração 50, marca aqui como 1 no valor e salva. Beleza. Tá? Então aqui nesse ajuste de caixa aqui eu vou clicar 2 vezes e vou excluir ele. Ele vai calcular o saldo de novo, atualizar valores atuais. Ok, voltou o saldo lá. Então, com a minha configuração marcada lá, se eu vier aqui, adicionar lançamento, marcar o dia, colocar despesa, colocar aqui 51 de novo para fazer um novo lançamento, e salvar, ele vai dar essa mensagem aqui. Ó. Claro, não tem saldo, ou seja, eu estou tentando tirar 51 de 50. Não vai dar certo. Então eu só posso tirar até no máximo 50. Então ele vai deixar sair e vai deixar meu saldo zerado. Ok? Simples. Beleza, também a gente fez uma revisão na impressão do contrato da loja. Então algumas variáveis aqui, adicionei algumas variáveis aqui, data de lançamento extenso, tamanho da roupa também, porque foi adicionado, por exemplo, aqui no cadastro do cliente, o campo manequim. Então, o manequim e no cadastro da roupa, nós temos o campo tamanho aqui. São campos novos, né? Então, esses dois campos eles também foram adicionados na listagem aqui das variáveis aqui da manequim CLI e tamanho roupa. Essas são algumas das novidades então que a gente tem no Loca-Roupas dessa data aí do dia 30/10. Mantenha os seus softwares atualizados sempre. É muito importante manter sempre o programa atualizado, sempre estar rodando na última versão. Você tem muito a ganhar com isso, além de qualidade no sistema, novidades também, né? Melhorias no programa que são disponibilizados para todos vocês. Esse trabalho é feito com muito carinho e dedicação, né? Então é importante aproveitar ao máximo. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção aí e até um próximo vídeo.